Oi pessoal, tudo bem? Na aula 12 a gente vai falar um pouquinho sobre a função par, a função ímpar, a função do primeiro grau, a função inversa e também a função composta. Mas calma aí, nessa primeira parte a gente vai ver só os 3 primeiros tópicos e numa segunda parte a gente vê os 2 últimos, tá bom? Então vamos relembrar aí as funções que a gente viu na aula passada com o Gui. O que é uma função injetora? Bom, uma função injetora é aquela que, para cada elemento aqui do meu domínio diferentes, ou seja, aqui vamos supor que eu tenho o número 1, aqui o número 2, essas bolinhas vão representar aí os números do meu domínio, ok? Então, se eu aplicar uma função nesses números aqui, perceba que para cada número eu tenho uma imagem diferente, tá bom? A minha função aplicada, ela vai me gerar aí numa imagem diferente. Ou seja, se x1 for diferente de x2, ou seja, se esse número for diferente desse, eu tenho a minha função aplicada em x1 é diferente da minha função aplicada em x2, ok? Perceba aqui que na função injetora, cada um dos meus elementos aqui do meu contradomínio vai receber apenas uma flechinha, aqueles que fazem parte da minha imagem, tá bom? Agora, o que é então uma função sobrejetora? Uma função sobrejetora é aquela que, para todos os elementos aqui do meu contradomínio, eu tenho que todos eles vão fazer parte da imagem da minha função, ok? Perceba aqui que, diferente do primeiro caso, na função sobrejetora, eu posso ter dois números diferentes, ou seja, x1 e x2, dois números diferentes, aí me resultando numa mesma imagem, tá bom? Vamos pensar aí no exemplo de uma função do segundo grau, só para vocês terem aí um comparativo do que eu estou falando. Na função do segundo grau, a gente tem que dois números, duas raízes, que a gente chama de raízes, vão me dar aí o zero da função. Ou seja, se eu aplico a função em uma raiz e aplico a função em outra raiz, eu vou obter o meu mesmo zero, né? Porque como são a raiz, elas zeram a minha função, beleza? É isso que quer dizer mais ou menos a função sobrejetora. Mas cuidado, na função sobrejetora, isso que eu falei para vocês foi só um exemplo. Na função sobrejetora, eu tenho que ter todos os meus elementos da minha imagem sendo iguais aos meus elementos do contradomínio, tá bom? Isso é muito importante. Agora, o que vai ser então uma função objetora? A função objetora ela vai ser uma função injetora e sobrejetora simultaneamente. Ou seja, para cada elemento aqui do meu contradomínio, eu vou ter apenas uma flechinha para cada um deles. Ou seja, ela é uma função injetora. Se x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Ou seja, cada elemento aqui vai receber apenas uma flechinha, ok? E ela é uma função sobrejetora, porque todo mundo que faz parte aqui do meu contradomínio também faz parte da minha imagem. Ou seja, não sobra ninguém aqui, ninguém não está levando uma flechinha, ok? Que é o caso aqui da função injetora, beleza? Isso vai ser importante para a gente lá na frente. Bom, vou falar um pouquinho para vocês da função par e da função ímpar. Bom, percebam aqui que na função par, a gente tem aqui o eixo x e aqui o eixo y, onde a gente coloca aí os resultados da nossa função, as nossas imagens, certo? Perceba que na função par, por exemplo, se eu tenho um número, vou chamar aqui esse número genericamente de b, eu aplico a minha função em b, eu obtenho esse pontinho aqui, ok? Estamos falando deste ponto. Agora, se eu aplico a minha função em menos b, eu vou obter aqui, ó, no meu eixo y, a minha mesma imagem, ok? Então, perceba que se eu tenho uma função par, a função aplicada em x é igual à função aplicada em menos x, ok? Vamos analisar aqui, por exemplo, o pontinho C. Eu tenho o ponto C, apliquei a minha função e encontrei aqui, ó, este pontinho
aqui na minha imagem. Agora, se eu aplico a minha função em menos c, eu vou obter também esse ponto aqui na minha imagem. Ou seja, f de x vai ser igual a f de menos x para qualquer x pertencentes aí ao domínio da minha função, beleza? Agora perceba que essa função aqui, ela tem uma característica, e essa característica é que ela é simétrica em relação ao eixo y. Ou seja, se eu olhar aqui todos os meus pontos que vão fazer a minha função, se eu colocasse um espelho aqui onde está o meu eixo y, eu ia obter aqui, ó, essa simetria do meu lado esquerdo, ok? Então, essa é uma característica da função par. Às vezes, só você olhando para ela, você consegue identificar que ela é uma função par porque ela tem essa simetria em relação ao eixo y, ok? Vamos ver agora a função ímpar. A função ímpar é aquela aqui. Vamos observar aqui, deixa eu ver, esse pontinho B, pode ser? Então, de novo, aqui a gente tem o eixo x, o eixo das abscissas, e tem o eixo y, que é o eixo das ordenadas, que é onde a gente coloca aí o resultado da nossa função, coloca aí a nossa imagem. Então, por exemplo, se a gente aplicar uma função num número genérico A, a gente vai obter aqui, ó, f de A, ok? Então, aqui a intersecção entre esses dois pontos me dá aqui o ponto B, ok? Agora, se eu aplicar a minha função em menos A, eu vou obter aqui a função de menos A, ou seja, eu vou ter esse pontinho aqui na intersecção, que é o B'. Perceba que antes, quando a gente aplicava A e menos A, a gente obtinha aí a mesma imagem. Então, por exemplo, aqui na função par, se eu coloquei B e ficou positiva a minha função, e eu apliquei menos B, aqui também vai ficar positivo aqui nas minhas ordenadas, ok? Agora, na função ímpar, quando eu aplico A, eu tenho B aqui, eu tenho a f de A positiva em cima do zero aqui da minha ordenada. E se eu aplico menos A, eu vou ter a mesma função A, o mesmo número A, no entanto com um número negativo. Perceba que ele está abaixo aí do meu eixo zero, ok? Abaixo da minha origem. Então, na função ímpar, a gente tem que a minha função aplicada em menos x é igual à minha função aplicada na função x, só que com um sinal negativo. Percebam que esse número aqui, f de A, é igual a esse número aqui, f de menos A, só que com um sinal negativo antes, porque ele está embaixo aí da minha origem, ok? Então, a minha função f de menos x é igual a menos f de x para qualquer x e menos x pertencentes ao domínio da minha função, beleza? Agora, quanto à simetria, a gente pode falar que o gráfico é simétrico em relação à origem. Então, por exemplo, se a gente tem aqui a minha origem, se eu rebater todos esses pontos aqui, eu vou ter uma simetria em relação à minha origem. Essa é uma função ímpar. Mas vamos ver como que isso se comporta? Como é que a gente pode fazer a análise disso? Bom, eu trouxe dois exemplos para vocês. Então, vamos lá. Classifique a função f de x, x ao quadrado menos 1, quanto à sua paridade, beleza? Bom, o primeiro passo é a gente verificar se f de x é igual a f de menos x. Se sim, se isso for verdadeiro, a minha função é par. Então, vamos lá? A gente tem que f de x é x ao quadrado menos 1. Vamos aplicar f de menos x, ou seja, todo lugar onde tem x, a gente vai substituir por menos x, ok? Então, f de menos x vai ficar menos x ao quadrado menos 1, beleza? Bom, desenvolvendo aqui esse menos x ao quadrado, a gente tem que na multiplicação, menos com menos é mais. Então, a gente deixa aqui positivo, lembrando aí das operações entre as letrinhas e entre a parte numérica, como a gente tinha visto bem lá no comecinho em expressões algébricas. A gente tem que menos com menos fica mais, então fica mais x ao quadrado menos 1. Agora, perceba que a nossa função aplicada em x
ela é igual à nossa função aplicada em menos x. Eu obtive o mesmo resultado, x² menos 1. Então, a minha função f de x é igual à minha função menos f de x. Eu acabei de falar para vocês que se isso acontecer, se isso for verdade, a nossa função é par, beleza? Bom, vamos ver como é o gráfico dessa função? Bom, o gráfico dessa função é uma parábola, né? Boquinha feliz, uma vez que quem acompanha aqui o x² é um número positivo, portanto, a gente já esperava que fosse uma parábola. E percebam que ela é simétrica em relação ao eixo y, ou seja, se eu aplico aqui 1, eu vou obter 0 na minha função, se eu aplico menos 1, eu obtenho 0 também. Então, perceba que tudo que ocorre aqui do meu lado direito é igual ao que ocorre aqui, ó, do meu lado esquerdo, como se literalmente eu tivesse colocado um espelho aqui no eixo y, beleza? Bom, vamos ver agora outro exemplo. Classifique a função f de x igual x² quanto à sua paridade. Bom, primeiro passo, de novo, eu gosto de verificar primeiro se é par e depois se é ímpar, porque na minha cabeça é melhor eu esquematizar. Então, eu sempre vejo se é par, se não for par, eu vejo se é ímpar, beleza? Então, de novo, a gente vai verificar se f de x é igual a f de menos x. Se isso for verdadeiro, a nossa função é par. E se isso não for verdadeiro, a gente vai verificar se menos f de x é igual a f de menos x. Se isso aqui for verdadeiro, então a nossa função é ímpar. Então, vamos lá? Bom, se a nossa função se ela não for par nem ímpar, o que pode acontecer é a nossa função ela não tem paridade, ok? Não é porque uma função não é par que ela logo vai ser uma função ímpar, beleza? Ela pode não ser par e ela pode não ser ímpar. Ela pode não ter paridade, ela pode não ter simetria alguma. Bom, mas vamos lá. F de x igual a x². Vamos aplicar aí a f de menos x. F de menos x, onde tem x, a gente vai substituir por menos x, então vai ficar menos x². Então, f de menos x, lembra que um número negativo elevado aí a um expoente ímpar vai me resultar no resultado negativo. Se você não lembra aí dessa pequena propriedade, é só lembrar. Menos com menos é mais e mais com menos me dá menos. Portanto, a gente tem esse menos aqui. E aqui x² continua sendo x². Agora, perceba que, diferente do caso anterior, a f de menos x não é igual à minha f de x. Tá vendo? Elas são diferentes. Porque aqui eu tinha x² e aqui eu tenho menos x². Ok? Portanto, a gente pode fazer outra análise. A gente pode verificar se a minha menos f de x é igual à minha f de menos x. Beleza? Bom, calma, eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, mas vamos analisar. A minha f de x é x², ok? A minha menos f de x, eu vou multiplicar todo mundo que está na minha função por menos. Então, aqui a minha menos f de x seria menos x². Agora, perceba que a minha menos f de x, a minha menos x² é igual à minha f aplicada em menos x, que me resultou aqui menos x². Então, nesse caso, a gente tem uma função ímpar, beleza? Uma vez que a minha f de menos x é igual à minha menos f de x. Portanto, aí a gente tem uma função ímpar. Vamos ver como que é o gráfico dela? Bom, esse é o gráfico da função x². E percebam aqui, ó, que essa curva ela é simétrica em relação à origem. Aqui é a nossa origem, ok? Então, a gente percebe aí que ela é simétrica em relação à origem. Se eu aplicar, por exemplo, aqui f de 1, aqui vai ficar 1². 1 vezes 1 vezes 1, que me dá 1, obviamente. Então, eu vou ter esse pontinho aqui, beleza? Agora, se eu aplicar a minha f em menos 1, eu vou ter
menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. De novo, menos com menos é mais, com menos é menos. Então, a minha f de menos 1 me dá aqui menos 1, beleza? Esse pontinho aqui. Bom, é isso, gente. Entre a função par e a função ímpar, a gente só precisa fazer essa análise. Se não tiver nenhuma paridade, nem nada do tipo, a gente conclui que a minha função ela não é ímpar e nem é par, beleza? Isso pode acontecer. Vamos falar um pouquinho agora da função do primeiro grau. Vocês já viram um pouquinho com o Gui na aula passada, mas a gente vai falar agora de uns pontos mais específicos dessa função e tudo mais. Bom, a forma geral da função do primeiro grau é sempre ax mais b com a diferente de zero. Bom, por que a tem que ser diferente de zero? Porque se a for zero, a gente zera aqui a nossa variável x. Então, a gente vai ficar aí apenas com uma função constante b. E a gente tem que a função do primeiro grau, ela se chama função do primeiro grau porque o nosso x aqui, ó, ele está elevado à primeira potência, tá bom? Se o nosso a fosse diferente, se o nosso a fosse zero, a gente zeraria essa parte aqui e ficaria apenas com uma função constante, em função de um número constante, ok? Bom, mas quem que é a e quem que é b? A é o coeficiente angular. Tenho certeza que vocês já ouviram isso no ensino médio e tudo mais. Mas ele também pode ser conhecido como a taxa da variação aí da minha função. O A, ele que vai indicar o quão inclinado é a minha reta, beleza? E o B, ele é o coeficiente linear. Perceba aqui, ó, que B, ele não depende de x. Ele é um número sozinho. Então, como ele é um número sozinho, ele é chamado aí de coeficiente independente, porque ele não depende de x. Não importa quantas vezes x variar, b vai continuar sendo b. Ele não está sendo multiplicado por x, ok? Bom, vamos analisar então o crescimento ou decrescimento da nossa função. De novo, para isso a gente sempre vai olhar aqui, ó, quem está acompanhando o nosso x. Se esse númerozinho a aqui ele for maior que zero, nossa função ela é crescente, ou seja, quando x aumentar, y também aumenta. Perceba que x está aumentando daqui para cá e meu y aumenta daqui para cá, ou seja, quando x aumenta, y também aumenta. É como se a gente estivesse subindo aqui o morrinho, ok? Agora, se o número que está acompanhando o x, se o meu azinho for um número negativo, ou seja, um número menor que zero, a minha função ela é decrescente, ou seja, ao passo que eu aumento x, meu y vai diminuindo. Então, é como se eu estivesse descendo o morrinho. Aumentei o x aqui, ó, diminuí o y. Beleza? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é importante da função do primeiro grau. Assim como na função do segundo grau a gente tinha lá o zero ou as raízes da função, na função do primeiro grau a gente também vai ter esse zero ou essa raiz, não importa como você queira chamar. Mas quem é esse número? Esse é o número que vai tornar f de x igual a zero, ok? Algebricamente falando. Agora, geometricamente falando, ele vai ser a intersecção da reta com o eixo x. Vamos ver? Bom, então olhando aqui, ó, a intersecção da reta, lembrando sempre que a função do primeiro grau ela é uma reta, ela nunca vai ser uma parábola. A intersecção da reta com o eixo x, aqui, vai ser o meu zero ou a minha raiz da função, beleza? Quem é a minha raiz? De novo, é o valor que torna f de x igual a zero. Então, sempre, o meu x vai ser menos b sobre a, ok? Bom, por que isso? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Eu falei para vocês que f de x é igual a x mais b. F de x a gente também pode chamar de y, certo? Então, y é igual a x mais b. E a minha raiz é o valor que torna o meu y igual a zero. Então, zero vai ser igual a x mais b. Passando esse b
que está positivo para o outro lado negativo, a gente tem que menos b é igual a x. Esse a que está multiplicando, a gente passa para o outro lado aqui, dividindo. Então, menos b sobre a é igual a x. Ou seja, a minha raiz, ou o meu zero da função do primeiro grau, vai ser sempre menos b sobre a, ok? Portanto, esse ponto aqui, eu tenho x igual a menos b sobre a, e a minha função vale zero. Agora, quando o meu x for zero, ou seja, quando aqui for zero, a gente vai ter que a nossa função é b, ou seja, o nosso termo independente, beleza? Então, toda vez que x for zero, a gente tem aqui numa reta o ponto aqui onde ela tem o termo independente, ok? Uma vez que a vezes zero vai dar zero, portanto, f de x vai ser igual a b, beleza? Então, esse ponto aqui é o meu coeficiente linear, esse ponto aqui é a minha raiz da função, beleza? Vamos fazer um exercício, então? Bom, dada a função f de x igual a menos 2x mais 8, determine a. O coeficiente angular, b. O coeficiente linear, c. A raiz da função, d. Se a função é crescente ou decrescente, e e. A função aplicada no número menos 1. Bom, então a. Quem é o coeficiente angular? De novo, coeficiente angular é sempre o númerozinho aqui, ó, que acompanha x. Então, nesse caso, o nosso coeficiente angular é menos 2. B, o coeficiente linear. Eu falei para vocês que o coeficiente linear é aquele que não depende de x, é aquele número que está sozinho. Então, nesse caso, o nosso coeficiente linear é b. C, a raiz da função, ou seja, a raiz da função é quando a função vale zero. Então, eu tenho f de x igual a menos 2x mais 8. Quando a função vale zero, eu tenho que zero é igual a menos 2x mais 8. Isolando aqui esse x, a gente chega que x é igual a 4. Bom, isso é caso vocês não lembrem da formulinha, tá? Mas sempre a raiz é quando a função vale zero, ou seja, a minha raiz é o número que faz com que a minha função valha zero, beleza? Mas sempre vai ser menos b sobre a, ok? Então, aqui seria menos 8 sobre a, sobre menos 2. Então, menos 8 sobre menos 2 me resultaria em 4 também, ok? B. Determine se a função é crescente ou decrescente. Bom, como eu falei para vocês, a gente tem que olhar sempre esse carinha que está acompanhando o x. Como o nosso a, que é o nosso coeficiente angular, é menor que zero, é um número negativo, a nossa função é uma função decrescente, beleza? E E, a função aplicada em 1, ou seja, toda vez que tiver aqui x, a gente vai substituir por 1. Portanto, a minha função aplicada em 1 vai ser menos 2 vezes 1 mais 8. Portanto, f de 1 é menos 2 mais 8, que nos resulta aí em 6, ok? Bom, eu trouxe aqui para vocês também a reta, o gráfico, né, dessa reta, dessa função do primeiro grau. E como eu falei para vocês, ela é decrescente, ó. Ao passo que eu aumento o x, o meu y vai decrescendo, vai abaixando. Então, se eu aumento x, eu diminuo em y. Como se eu estivesse descendo esse morrinho aqui, beleza? Então, aqui eu tenho o meu coeficiente linear, que é o meu termo independente, que é esse carinha aqui, ó. E aqui eu tenho o meu zero da função, eu tenho a minha raiz, que é 4, que foi o que a gente descobriu aqui. Beleza? Bom, gente, é isso. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre as funções. Até mais. Beijo!